Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que sempre traz aqui os principais e os melhores fornecedores do ramo de eventos do interior do estado de São Paulo. Você que nos acompanha já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio do Portal Multi. Quer conhecer tudo de tão bacana que é gravado nesse mesmo espaço? Acessa esse Instagram que está aí na tua tela e conheça os meus colegas que também têm programas nesse espaço tão bacana. Eu tenho certeza que você vai amar o programa de hoje, porque esse trio promete. Você já está vendo aqui, dividindo a tela comigo, ela que tem mãos de fada, gente, para doces e tudo aquilo que a gente ama nas festas, nos eventos. Eu estou falando de Adriana Beck. Bem-vinda, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria tê-la aqui. Fiquei muito feliz. Eu também, que você topou. Do lado de lá, uma dupla que vive de música, mas cada um em seu segmento. Julie Guerreiro, bem-vinda, minha amiga. João, obrigada. Um prazer participar, adorei o convite. Eu também. E do lado dela, gente, DJ Freeway, anos de estrada aí também. Bem-vindo, DJ Freeway. Obrigado. Bem legal estar aqui com vocês, viu? Muito bom, muito bom. Eu também estou super feliz. Divirtam-se. Vou começar com a Dri aqui. Dri, como é que você começa no mundo dos eventos? Você já começou direcionando ali as suas gostosuras para eventos ou não? Não. A minha história no doce começou aos 14 anos fazendo Páscoa. Cedinho. Então, quando eu tinha meus 19, eu comecei a vender chocolate na rua. Eu fui me habilitar, fazer a minha habilitação, 18 para 19. E eu tinha feito uma Páscoa e eu tinha chocolate da Páscoa sobrando. E eu cheguei lá, o pessoal que estudou comigo, fazendo todo mundo o CFC. Na prova lá da CNH. Eles falavam assim, nossa, eu lembro daquele bombom que você vendia na escola, né? Sempre fui da venda. Daí eu falei, eu vou fazer então. Eu não estava trabalhando, assim, ainda, estava procurando emprego. Falei, eu vou fazer, eu trago. E daí eu passava oferecendo, onde eu tivesse uma conhecida que trabalhava na loja, passava. Então, eu comecei a vender chocolate na rua. E isso foi crescendo. Cheguei a trabalhar fora, voltei, né? Porque daí, na época da faculdade, fiz Direito, sou formada em Direito. Mas eu continuei no chocolate. Quando vieram as minhas filhas, eu não tinha mais como sair na rua com 2 crianças pequenas. Então, a prioridade era elas e era achar um trabalho que eu conseguisse exercer com as 2 pequenas. Aí... Eu já tinha alguns eventos, então eu falei, agora eu vou focar nisso. Então, fazem 11 anos. 11 anos. E você se recorda do seu primeiro evento que mexeu contigo? Você falou, nossa, esse é de grande responsabilidade? O meu casamento. O seu casamento? Você fez os doces do seu próprio casamento? Fiz 4 mil doces. E eu não fazia doces para casamento ainda. Que corajosa! 50 quilos de bolo. Casamento de sítio, boi no rolete, aquela coisa. Sei. Então, era bastante convidado. Foram 4 mil doces. E deu conta? Você não chegou exausta lá no seu casamento? Nada. Deu tudo certo. Tudo certo. Que legal. Depois veio, né, do meu irmão. E a gente eu tinha muita vontade de trabalhar com isso. Mas quando você já tem fica difícil às vezes você ir, né, partir pro outro e largar aquele. Mas aí começou a aparecer um evento, outro. Daí eu falei, não, eu vou ficar só com isso mesmo e vou me dedicar. Daí veio aquela coisa, né? Que você até vai perguntar, mas eu já vou colocar na sequência. Como eu começo a me divulgar nesse evento? A gente não tinha rede social que a gente tem hoje, há 11 anos atrás. Então eu falei, eu vou fazer uma feira de noivas. Na época as feiras tinham um movimento legal. E eu fiz a minha primeira feira de noivas e eu saí de lá com... acho que 40 ou 50 noivas. Dessas noivas, eu fechei 30 contratos. Que maravilhoso. Aí foi essa... Zarzuela. Então a gente já tava lá, já. Provavelmente juntos. Acho que Zarzuela. Zarzuela. Foi... A Lu tinha um ano, 2012. 2012. Foi um ano doce pra você. Foi. E daí, a partir daí, vai tendo boca a boca, então vai ficando mais fácil, né? Ô, Adriana, e hoje, você tem quantas possibilidades no seu cardápio? Já passaram muitas, mas quanto mais possibilidades você coloca, folhas, você deixa o seu cliente confuso. Mais confuso. Então, assim, eu procuro manter ali 30 e poucos sabores, no máximo. Mas já é muita coisa. Hoje deve ter uns 30.
É realmente, assim, nesses 12 anos, a seleção da seleção. Então, teve doce que entrou, não teve tanta saída e saiu. Teve doce que entrou e foi muito bem aceito. Porque quanto mais você abre, mais indeciso o cliente fica. Imagina, é igual cheirar perfume. Chega uma hora que você fala, gente, já não aguento mais, vou nos primeiros mesmo. Né? Exatamente. E é assim, doce é uma coisa que você precisa fazer o que o pessoal gosta de comer. Às vezes você inventa muita moda. Eu acho que o campeão é o brigadeiro. Brigadeiro. É mesmo? E a gente tem muitas versões. Brigadeiro, tudo que for Tudo bem que ele Nutella. tem as versões, eu adoro. Nutella. E ninho agora também, né? Tipo, Ninho Nutella. Mas eu tenho um doce que é uma caixinha de Nutella com avelã, que é assim, não tem quase casamento sem ele. E Mas tem o gente que não quer. O clássico O clássico ainda aí tá. sempre Ele está. desculpa, Sempre eu posso, está. só eu queria fazer essa pergunta, mas sempre quis fazer. Ele ainda seria. Ele é atual? Pode falar brigadeiro, não sei, muda tanto. É brigadeiro. Eu trabalho. Assim, eu quero brigadeiro no meu brigadeiro casamento. gourmet. São assim, hoje em dia a gente tem uma infinidade de confeitos, né? Tem confeitos, o tradicional, aquele compridinho, que é aquele que gruda no dente, que a gente adora, adoro. Mas em casamento, a gente trabalha com o belga hoje em dia, que é mais sofisticado, né? Que é Mas é brigadeiro. É brigadeiro, a base é a mas mesma. é fino, né? É fino. Você entra na gama dos doces finos. Sim, sim. Olha, Muito bom. muito legal. Já volto aqui. Julie Guerreiro, como é que o mundo da música ganha essa voz maravilhosa que por onde a gente vai, as pessoas dizem Limeira, cidade da Julie Guerreiro? Como é que você começa, Julie? Olha, o bichinho me picou quando eu brincava de Barbie, João. Na A infância? minha Barbie era cantora. E eu deixava o radinho, eu tinha radinho de pilha, gente, a idade. Radinho de pilha e eu fazia os shows da minha Barbie. Era minha grande brincadeira. Mas enfim, eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Eu fui para esse caminho normal, porque eu não tinha referência familiar ali, ninguém, né? Mas sempre quis fazer música. Ali, no início da adolescência, para a faculdade ali, eu já comecei a cantar nos bares da cidade, em casas de show, né, à noite. Então, eu trabalhava normalzinha, cartãozinho, expediente, e final de semana, de noite, sempre tinha algum show. Até que chegou uma hora que eu falei que eu não durava 2 anos em nenhum lugar, João. Aí isso começou a te incomodar de uma certa forma? Chegava uma hora que eu tava trabalhando ali no corporativo, né? E eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não me vinha sentido. Não estava mais feliz. Aí que me veio assim, eu pensei, nossa, mas peraí, já tem uns 7, 8 anos que eu canto de noite, mas nunca fui mandada embora, né? Nunca saí daqui, né? Apesar que teve uma banda que me mandou embora, mas é outra história. Tinha uma rixa ali. Mas daí, junto com o trabalho, eu fazia aula de canto, eu continuava com a música estudando, né? E sempre com músicos, amigos músicos também. Então, eu tinha esse meu mundo durante o dia e à tarde e o outro mundo à noite. O mundo universitário, o mundo da... o mundo do entretenimento, da diversão, de trocar ideia. E outra profissão. Era outra profissão. Então, eu era duas, a Juliana e a Julie, eu era. Aí, 2007, eu fiz um teste para uma banda bem conhecida aqui em Limeira, que é a Quinta Estação. Perfeito. Nossa amiga Aí, Moreira. entrei na banda e lá fiquei 7 anos. Os Moreira. 7 anos. Aprendi muito. Só que assim, eu entrei na banda, Meus amigos. nos casamentos, sem muita pretensão, assim, porque o que eu queria era ser uma rockstar, entendeu? Era um outro objetivo. Eu queria o meu mundo autoral, eu queria fazer uma coisa mais assim, né? E, de repente, casamento, eu tinha que estar com um repertório muito popular, né? E era festa, e aquilo não fazia muito sentido pra mim. Até que um dia eu tava num casamento nos Solanos. Muitos casamentos nos Solanos eu fiz. E eu me conectei mais ali. Quando você canta uma música e você vê todo mundo cantando, dançando junto, bem assim, uma sensação que
a gente se conectou, sabe? Palco, eu costumo público dizer se que conectou. é o jogador de futebol que marca o gol. Eu costumo falar isso. E daí eu me veio o sentido, nossa, eu sou uma pessoa que estou aqui para entreter as pessoas, para levar momentos de felicidade, de alegria. Quando eu me dei por mim daquilo, eu falei, gente, olha o mercado de eventos, né? Tem como cantar. E era muito mais seguro também. É um mercado que está há muitos anos, né? O casamento é uma história muito antiga, né? Não sai de moda jamais. É muito da nossa cultura, não só Brasil, enfim, né? Casamento... E aí eu fui aos poucos entendendo melhor o mercado e entrei ali num nicho que o pessoal estava passando de fazer evento de noite para o dia. E daí eu entendi que existia uma brecha, principalmente aqui na região, que não tinha quem fosse específico para o mundo dos eventos ao dia. Aí eu fui me aventurando, fui pesquisando. Em 2014, 13 para 14, depois que minha filha nasceu, eu montei o projeto Julie Guerreiro, Celebrações. E aí, Julie, você conseguiu colocar na prática aquele repertório que você sentia falta lá atrás? Ou de vez em quando aparecia ainda um casal querendo direcionar para outros lugares? Como é que você se fixou? Rola um bom caminho, um bom tempo aí, né? Porque daí eu fui me achando, eu fui encontrando o meu estilo também nesse mercado, né? E agora as pessoas já entendem o nosso estilo, que vai muito pro rock and roll, vai muito pro... Tem a música brasileira e tudo mais, mas a gente tem um estilo que passeia pelo folk, pelo rock blues, jazz, enfim, a gente faz um borogodó. E tem um borogodó brasileiro. E daí as pessoas passam assim... Tem muitas. E daí as pessoas passam, os casais passam as músicas e a gente desconstrói elas, sabe? Traz para o nosso estilo. E é isso que é um grande diferencial, assim, que o pessoal tem nos procurado. E daí sim, João, eu consigo cantar várias músicas que... Tipo, eu amaria cantar. Às vezes eu até dou uma ajudinha assim, gente, o que vocês acham dessa música, né? Eu sempre tô ali. Sugerindo. E vou super me encontrando e cantando canções que fazem parte do meu repertório pessoal mesmo. E é nítido, né? Quando você canta uma coisa que você gosta, as pessoas reparam, né? Que tem eco na tua alma aquilo, né? Aí tem alguns estilos que não fazem muito parte do meu mundo, mas conforme a história do porquê está sendo escolhida aquela música, eu canto com todo prazer e vem ali uma versão. Surge uma versão ali. A cerimônia que eu faço é 100% personalizada. Então, as músicas da cerimônia eu crio junto com o casal. É sempre uma construção com base na história deles, fazendo sentido, né, na narrativa deles, mas também no seu estilo. Isso. É uma confluência ali. E é lindíssimo, gente. Se você não é aqui da nossa região, se você não é do planeta Terra, clica no Instagram da Julie Guerreiro e vai conhecer do que a gente tá falando, que é fantástico o trabalho dela. Eu sou apaixonadíssimo. DJ Freeway! Estamos falando da história da música nessa cidade, na nossa região. DJ Freeway, primeiro, por que o Freeway? Nossa, olha só, já começou. Na verdade, era uma saudação. Eu chegava, sabe aquela coisa, o Zé, hoje, sabe quando você não sabe o nome? Meu querido, não sei. Sei. Oi, minha flor. E aí eu falava Freeway, quando não sabia, eu falava Freeway. Então já pegava tudo que eu não sabia o nome. O Freeway, em vez de falar Zé, falar deselegante, eu falava Freeway. Não sei por que isso. Mas, por que veio pra mim? Quando eu comecei, a pergunta é interessante. Eu tava na Weekend, né? Não sei se vocês lembram. Aí, na época... Claro, amigo, olha pra nossa cara, né? É que às vezes eu falo Weekend com uma natural... já fazem mais de 20 que fechou, né? Pra quem não é de Limeira, uma casa noturna, super tradicional, fez parte da história de muita gente aqui da cidade e da região. E aí, naquela época, como que a gente... os eventos eram divulgados com flyer. Né? Mesmo. Então, só que era tudo começo, porque a Limeira foi uma das
umas primeiras casas noturnas a trabalhar com flyer. Flyer não era uma coisa comum em outras cidades. Era Limeira e, se não me engano, Campinas, eu acho que já partia, São Paulo. Então a gráfica era novo para a gráfica também. E, vou fazer flyer, então tudo tinha custo. Aí eu lembro que a boate fez o flyer, a arte, né? O arte finalista fez. E colocaram DJ Freeway. Mas até aí tudo bem. Mas fizeram para 4 meses de divulgação. E não te perguntaram? Não perguntaram. Olha como são as aí coisas. Eu acho porque tinha o Beto, né? O Betão, saudoso Betão, que trabalhava comigo, ele que era o arte finalista. E ele falava que soava bem o DJ Freeway. Ele falava que o final, a rima, enfim. E ele, sem perguntar pra mim, ele colocou nos flyers. E aquele flyer não acabava. Mas quem que é? Freeway é o Freeway, Betão e Freeway. Betão. Interminável a tiragem. Aí pegou, aí não teve mais jeito. Isso foi assim. E como é que você começa com o seu gosto por música? Já foi desde a infância também, como Julie? Eu sempre gostei de música, eu sempre fui muito eclético, mas assim, a paixão veio com música eletrônica, né? Eu gosto de música eletrônica. Eu costumo dizer que o álbum da minha vida é o Substance 87 do New Order. Aquilo já me balançou, nós estamos falando de 87, né? Então, ali começou. Uma coisa é você ser eclético e gostar de música, a outra coisa é você ficar meio fixado na música eletrônica. Eu falava, tá faltando a música eletrônica aqui. Era duro de você escutar música eletrônica aqui na região. Era muito difícil, era mais raro. Né? Você precisava ir para São Paulo em alguma rádio, gravar em fita e trazer. Né? Então eu queria muito. Eu tinha uma obsessão por música eletrônica, então eu queria conhecer mais a música eletrônica. E aí fui fazer engenharia em São Paulo. Primeiro comecei com o técnico em Campinas. Na minha classe tinha um rapaz que gostava também, o Adalberto, meu amigo. Adalberto, um abraço se você me escutar um dia. E ele já tocava. Depois, como a gente foi para engenharia, de uma coincidência, ele caiu na mesma faculdade. Olha que coisa doida. Tinha que ser. E aí grudou, e juntava, lógico, aquele assunto, aquela coisa de música eletrônica, e aí não parou mais, porque daí a gente estava em São Paulo. Aí já dava para ir nas casas. E aí a nossa diversão era o quê? Ir comprar disco, vinil, eu tô dizendo, numa loja que era do Iraí Campos, que é aquele DJ conhecido, que tem a The History em São Paulo. Então a gente ia lá, era atendido por ele e comprava vinil. Então isso foi aquela coisa, começou aí, né? Aquela paixão, aí eu gravava. Aí não tinha DJ em Limeira, não tinha picape, né? Tocar disco alguém. Então não adiantava eu dar o disco, eu comprava o disco e passava pra fita cassete pra tocar nos clubes. Então todo mundo ficava esperando quando eu vinha de final. Tem fita nova? Tem. Daí colocava, às vezes, no nosso clube, no ponto de encontro, que era uma reunião de jovens que tinha de sábado. Ou então era mais no nosso clube que eu sou de lá, né? Sempre fui sócio lá. Mas enfim, é essa paixão, você vê, é uma coisa que não tem explicação. Exato, as coisas foram... da música, você se identifica e... Desde sempre. Mas talvez o gênero não era comum, né? Talvez é por isso até que eu tive sorte de destacar nessa época. Ô Freeway, e como é que você começa a ser chamado para se apresentar em eventos? A gente está falando dos clubes, a gente está falando de casa noturna. Como é que você vai parar em eventos? Como que eu fui parar em eventos? Então, porque daí quando eu voltei para Limeira, eu vim com essa bagagem, com esse sonho de mostrar, divulgar a música eletrônica. Era um desejo. Aí eu tive a oportunidade na época da Weekend, né? E ali já estava começando. Ali eles já porque a Weekend ela é Weekend e Dandy Piracicaba, né? Então era tudo um começo. A gente estava nessa vibe, né? Como que vai ser a noite? O que vai acontecer? E eu fui entrando como promotor até falar, uma hora eu vou chegar nessa cabine, uma hora eu vou começar a tocar. E as coisas foram acontecendo, né? Porque para a própria casa noturna, quando chegou aqui,
Não era igual, não era uma proposta assim, vou tocar a eletrônica, a música inteira. Não, começava com ritmo, às vezes tocava um outro gênero, tinha música lenta das 3 às 3:30. As pessoas tocavam... Era necessário. Hunting High and Low do Ahá de juntinho. Sim. E essa meia hora era muito legal, porque era aquela chance aquela menina, eu me aproximar, e aquela meia hora. Então, você vê como fazer à noite, como montar essa playlist, né? Esse set, né? Que a gente fala. Então é aquela coisa, né? Tudo época, né? Aí depois, em seguida, já veio a Jovem Pan, começou com aqueles 7 melhores. E eu peguei todo esse embalo. E aí a coisa foi bem, né? A cidade comprou. Foi a década de 80, quando chegou a música eletrônica, ali 87, 88, ali, a coisa pegou fogo. Um acontecimento. Né? Foi legal. Muito bom. Conhecendo um pouquinho, então, da história de cada um de vocês, eu vou colocar o nosso primeiro quadro na mesa, é o quadro Me Conte Uma História. Eu começo uma frase e vocês continuam. Adriana Beck, nunca me esqueço do dia em que... Eu virei uma forma de doce pro casamento. No chão? Dentro do carro. A caminho da festa. A caminho da festa. E de um dia que o bolo quase caiu. Nossa! Então já vai entrar nas outras histórias. E aí, como é que você Era resolve uma massa situação dessa? folhada com doce de leite. Montei correndo, tinha mais casamentos no dia, e pus no carro a forma. Tudo em caixa, tudo embalado. Só aquela forma por causa do doce de leite, que mais melecadinho, vamos falar assim. Coloquei no banco de trás. A gente precisou frear pra não bater o carro numa rotatória. Essa forma virou assim, ó. Veio para eu senti doce de leite grudando no meu pé. Ai, não! Liguei. Minha mãe estava em casa naquele dia, coincidentemente. Eu já liguei pra ela. A gente tava indo pra Fazenda Quilombo. Liguei pra ela e falei, tira a massa folhada, que eu vou precisar refazer esse doce. Tira e assa pra mim, que eu chegando eu vou montar e levo pro casamento. Nossa. Fui, montei. Deu tempo. Tem que dar, né? Tem que dar. Eu falo que em evento a gente não tem a segunda chance. É verdade, não tem a parte 2. Não tem uma coisa assim, eu vou atrasar um pouquinho. Todo mundo pede pra esperar todo mundo um pouquinho, porque não. A gente não tem a chance, né? A gente não tem margem de erro. A gente não é Ibope para 2 para mais ou 2 para menos, né? E daí voltei. Tava com antecedência, né? Sempre finalizo os eventos com antecedência. Então, fui, montei. A mesa ficou linda, perfeita. Porque tinha doces desse doce que não aconteceu isso. Era uma quantidade que até nem caberia na mesa, coincidentemente. Voltei para casa, montei tudo, coloquei numa caixa. E foi com todo o cuidado do mundo. Devagar. E deixamos na festa para reposição. Quando eu contei na segunda-feira no Instagram a história, a noiva falou que a noiva nem ficou sabendo. Eu avisei a cerimonial, Claro. aconteceu isso. Mas eu cheguei lá, a noiva não tinha nem casado ainda. Eu já cheguei com a reposição. E daí a noiva falou, foi o meu casamento? Foi, daí ela fala... Nossa, nem fiquei Imperceptível, sabendo. ninguém sentiu. Né? É Mas isso, parabéns. a gente passa um perrengue. Esse foi um sufoco, hein? Daqueles. Foi. E a vez que eu montei um bolo bem antes, lá no Madeiro Eventos. Americana. E era o começo dos Naked Cakes, que começou, né? E eu montei, eu lembro que foi solicitado para mim montar muito tempo antes da cerimônia. Então, eu finalizei o bolo 2 horas da tarde, a cerimônia era às 6. Nossa! E choveu muito. E esse bolo ficou lá, absorvendo umidade, porque ele não tinha nem aquela cobertura selada, era aqueles naked bem exposto peladinho, mesmo, bem exposto mesmo. A cerimonial me manda uma foto do bolo. Chorando. Assim, ó. 6 triste. e pouco. E a noiva não tinha tirado foto com o bolo ainda. Ela me mandou uma foto, Adriana, com o balde de champanhe atrás do bolo segurando ele. Falei, Não é meu isso, né? Esse bolo não é meu. Exatamente, né? Trocaram Até porque o bolo. quando a gente monta, a gente fotografa tudo. Porque se alguém movimentar e derrubar, Você né, tem ali uma tem evidência. um documento. Mas aí eu fui, arrumei o bolo, que ele tava pendendo. Né?
Então, fui lá, reestruturei ele, mexi, coloquei flor, as frutas, tudo de novo. E deixei em ordem. Assim que acabou a cerimônia, o bolo estava pronto para noiva. Tanto que a noiva também só ficou sabendo depois do ocorrido. Coisa que passa com duas, não tinha pensado nisso, né? Puxa, super delicado. Você não tem margem de erro. Não tem. Caramba, Não tem. verdade. Uma vez eu fiz um casamento num sítio, numa fazenda, e eu não sabia. Hoje eu já falo, é fazenda, então cereja exposta nós não colocamos. Juntou tanta abelha na mesa. Casamento no campo, Eu achei que você ia falar assim, não, eu vou antes pra não errar o caminho. Não, você tá falando, olha, que coisa doida. Então, assim, são coisas que acontecem e a gente precisa resolver. E sangue frio, Né? Muito bom. Mas é bom que vai acontecendo, daí a gente vai aprendendo, né? Então eu já falo, olha, esse doce eu não indico. Tipo, banana eu não coloco, né, a exposta, né? Porque tem frutas que ficam feias, né? Escurecem, né? E a gente tem perrengue, sim. É que quando acontece lá o casamento, é uma coisa que já aconteceu tudo que tinha que acontecer. É engraçado, cada um no seu universo, né? A gente vai descobrindo os bastidores do outro, né? Eu nunca imaginei isso, a cereja com abelha. Pois é, super delicado. Então, a cereja aquela fruta mesmo, ou aquela de calda? A de calda. A de calda, né? Mas aquela com cabinho, né? Então ela tem um aroma, né? Do marrasquino forte. Sim, você vai lá E juntou tanta cereja, tanta abelha, que era desesperador. Julie Guerreiro, nunca me esqueço do dia em que acabou a força no final da cerimônia. não tinha terminado a cerimônia ainda. Na verdade, a energia oscilou em alguns momentos. Era um lugar novo, era um hotel fazenda, eles estavam começando com os eventos. E no meio da cerimônia deu uma oscilada, mas você já fica ali, ó. Tenso, me sinto assim também. Nossa, quando o microfone falha, né? Pipocou, já fala, ai meu Deus, vai parar. Senhor Jesus, que já vem aqui. Socorro. E foi o que aconteceu, João. No final da cerimônia, no fechamento, na saída, deu a introdução instrumental. Quando eu fui cantar, fez até um barulhinho. Mas aí não tem culpa, né? Não, mas assim, eu tô ali e eu me sinto totalmente responsável de fazer o negócio acontecer. Não é, eu não tenho essa postura de repente, culpa do lugar, culpa da assessoria. Vou parar aqui e ficar esperando. Não, eu tô ali fazendo acontecer. Aí, olha que sorte que era a música muito conhecida, é o Amor, do Zezé de Camargo, Luciano. Então, quando eu comecei a cantar, as pessoas se ligaram que a energia acabou e todo mundo começou a cantar junto. Olha, fiquei arrepiado. Foi muito sensacional. Letra, né? E você comentou, foi a Adri e o Michel que estavam lá e eles captaram esse vídeo de todo mundo cantando junto. Adriele e Michel, fotógrafos aqui de Limeira. Michel nos deixou esse ano e eles estavam lá e registraram. Tava. E é um vídeo maravilhoso que eu sempre gosto de recordar, porque foi muito sensacional. Todo mundo junto ali naquele momento e todo mundo entendendo que não era culpa... Assim, tinha algum culpado ali, né? Mas não era só. É aquele momento que todo mundo é tomado por uma solidariedade. Isso, de querer que aconteça, de querer deixar aquilo magnífico. E ficou muito melhor que se não tivesse acabado. Ficou um momento, né? Ficou um momento inesquecível. Esse momento eu nunca me esqueço. Que lindo! Maravilhoso. Um sufoco que virou algo sublime, né? Virou. Muito bom. DJ Freeway, nunca me esqueço do dia em que... Ai, tô até pensando aqui o que eu vou natural, eu vou com a primeira opção. Casamento. Eu tava no meio, no auge, na pista, a pista lotada. Um casal maravilhoso, adoro eles. Foram, nossa, enfim. Eu tava tocando, rolou um trem na pista, sabe? É natural, Trenzinho. sabe o trem, né? A galera. Sim. Só que com fumaça branca. Eu tocando no palco e aquela coisa, aquela fumaça. Eu olhei pro menino que tava falando, meu, tá um trem, cara. E até o momento eu achei que era, sei lá, alguma
alguma performance, sei lá, fizeram... Eu falei, a máquina de fumaça... Falei, a máquina de fumaça minha não pode ser, porque o filme, e aí eles rodando, e o carinha na frente, e eu já imaginando aquele tempo. Meu, era um extintor. Não, é muito engraçado, mas o final não foi legal. Aí, o que aconteceu? E aquele cara com o extintor e aquela coisa linda, a galera achando o máximo. De repente, ninguém conseguia mais, não tinha condição mais de ninguém ficar com o olho aberto. Aquilo começou a vir pra cá, veio pro palco, veio pra mim, eu não conseguia tocar. E aí, começou aquilo lá virar o extintor, aquele pó. É um pó químico. Ele é um pó químico, além dele ser extremamente tóxico. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Eu não conseguia ficar com o olho aberto. E aí, o equipamento... começou impregnado e eu não sabia mais o que fazer. E o chão da pista começou a ficar liso e as pessoas começaram a tossir, crianças chorar. Eu peguei e teve que interromper. Claro. Foi interrompido. Mas aí foi até engraçado. Quem teve essa ideia de gerir? Um convidado. Responsabilidade. Aí eu peguei e fui pro banheiro. Olha que situação. Eu lembro que eu fui pro banheiro, que eu tava de terno, eu tava de blazer, alguma coisa assim. Eu fui bater aquilo, porque eu fiquei com a cara branca. Foi uma coisa muito louca. E aquilo não passava, eu não conseguia ficar com o olho aberto. E aí eu olhava em cima da mesa, tudo. Eu não podia mais continuar, eu não tinha mais condição, porque aquilo lá não sei o que poderia acontecer com o equipamento. Eu lembro que o mixer, eu perdi, daí parou também o mixer parou. Eu não tinha mais condição de fazer nada, parou. Mas aí as pessoas começaram a sair, não teve outro jeito, porque o salão ficou assim, numa condição... foi na comida. Nossa! Entendeu? Aí eu não sabia o que eu fazia, porque o casal era maravilhoso. E eles foram maravilhosos. Eles foram assim, ainda bem que deu mas estava na metade. Estava na metade do evento. E eu lembro que ela ficou super preocupada com a questão ela estava preocupada com o que aconteceu comigo e eu estava preocupado com a festa, né? Sabe? Porque eu sei que ela não teve culpa, mas eu não conseguia continuar, não tinha, mas as pessoas foram embora. E aí foi isso. Misericórdia. Vários perrengues, sufocaços de vocês todos. Agora eu vou virar a chave aqui. Eu quero um momento engraçado, Adriana. Sempre dou risada. Engraçado. Sempre dou risada quando me lembro. Nossa, você sabe que eu vim pensando e eu não... Que eu sou muito ali do bastidor mesmo, né? Muitas vezes eu não vejo. A maioria das vezes eu não vejo a noiva, né? Eu vejo a noiva pronta na rede social. Né? Aliás, nós somos de 3 momentos diferentes. Sim. Você é do pré, eu sou da cerimônia. Por vezes encontro em cerimônia e por vezes vocês em festas também, né? Então, momentos diferentes, né? A gente então, assim... A passagem, né, Ju? Tem a passagem. É mesmo, a passagem, que pode ser que vocês se encontrem. Sim. Mas não tem, porque assim, o pessoal tá muito focado em finalizar sempre o evento, né? Então, acaba não tendo, assim... Então, você ri dessa sua tragédia que funcionou e deu tudo certo. Então, pronto. Graças a Deus. Julie Guerreiro. Sempre dou risada quando me lembro. Olha, João, um dos momentos mais felizes da minha vida é quando eu vou viajar com os meus músicos, que são amigos. Então, assim, não tem momento mais legal do que esse do carro, da gente ir, da gente voltar. Eu tenho a sorte de ter um grupo, assim, uma equipe, um time maravilhoso. E temos um ser... Eu tenho um músico que ele é muito maravilhoso. Mitchell Assis. Mitchell Assis, oi, Mi. Ele é muito demais. Um fato foi um dia que a gente estava indo para São José do Rio Preto, uma cerimônia, no período da noite. Aí a gente saiu até com mais de 4 horas de antecedência, assim. Na pista indo, foi a primeira vez que aconteceu o negocinho do pneu falando que estava baixando ali o pneu. A calibragem caiu. A calibragem caiu. Paramos num posto, enchemos, né? Às vezes foi alguma coisinha ali. De repente, caindo de novo. Aí paramos num posto que tinha borracheiro. O cara falou que, vou fazer isso, não sei o que tem, eu não sei falar as coisas técnicas, né? Mas enfim, tirou a roda, foi tentar fazer um reparo ali. A gente tinha um step, mas era aquele step pequenininho.
Aí a gente até tentou negociar com ele um pneu novo e ele não tinha. Ou era um pneu totalmente zoado e ele queria muito caro do pneu, enfim. Aí a gente foi nesse reparo dele, passou 10 minutos, começou a murchar de novo. E eu fui... E o tempo passando, e eu fui fazendo story com isso. Eu lembro que eu e o Mitch, assim, a gente tava desencanado que ia dar tudo certo. Sempre positivo, né? Sempre good vibes. Aí a gente tirou foto no posto, sabe, do borracheiro. A gente fez tipo um tutorial, assim, brincando. Não, sim, mas sabe, olha, conceitual, fotos conceituais na borracharia. Sim, rolou até uma música. O posto era muito... muito dos antigos, assim, que tinha uns doces antigos. A gente ficou lá se divertindo. Era, o rumo, o destino? São José do Rio Preto. 2 horinhas aí, 2 horinhas e meia. 3 horas, 3 horas e pouco. Aí, enfim, saímos desse posto, dessa borracharia, passamos um tempo, o pneu começou a voltar de novo. Ai, que desespero. Paramos num outro posto, começamos a encher o pneu. Eu tenho um tio, minha família, tenho família lá em São José do Rio Preto. Eu falei, tio, tá acontecendo isso com o carro. Qualquer coisa, eu vou tentar só mais uma vez arrumar o pneu. Se não der certo, você vem nessa direção que a gente se encontra e eu vou pro casamento e o carro fica e enfim, né? Aí chegamos num segundo lugar, numa outra borracharia, num outro posto. E lá eles decidiram tirar o sensor do pneu, colocar uma outra... Gente, eu sou péssima eu não sou mecânica. Mas foram ali melhorando. Eles trocaram a câmera. Câmara de ar. Trocaram a câmera de ar e tiraram o sensor. E daí, então, o pneu dava para ir, né? Mas nesse meio, enquanto estava acontecendo isso de tentar arrumar e tentar fazer de outro jeito, e eu falando com meu tio, aí eu já comecei a me maquiar no carro, né? Já comecei a me arrumar ali, porque a gente ia chegar, eu sabia que ia chegar, mas ia chegar em cima. E daí esse meu amigo, ele foi lá no posto e falou assim, vou comprar um cigarro, vou tomar um café, tipo, desencanadão da vida. Aí ele foi pra lá, daí de repente ele volta com um estilingue. Como assim, gente? Mas sabe aqueles estilingues, assim, old school, uma madeirinha, assim, com aquela borracha amarela? Eu achei sensacional. Eu falei, Mitch, eu quero esse estilingue. A câmera de ar, inclusive, do borracheiro. A câmera de ar. Eu falei, Mitch, eu quero muito esse estilingue, cara. Vou levar pra Nina, pro Nuno, né? Cult, né? Super cult. Aí nisso, o Nicolas estava lá com o borracheiro falando assim, nossa, precisava de uma chave Alien. Alien, uma chave Alien. De outro mundo. De uma chave Alien. Não era pra mim. Eu não sei se era essa chave, mas era uma ferramenta. Aí eles pediram, Mitch, vai lá no posto, veja se tem essa ferramenta pra arrumar o pneu pra gente poder ir pro casamento, né? Eu falei, Mitch, aproveita, compra um estilingue pra mim que eu quero dar. Sim. Ele foi e lá ficou 10, 15 minutos no posto, enquanto a gente tava suando pra ver se ia acontecer. Por fim, ele me volta com outro estilingue. Aí fala, Mitchell, e a chave? Ai, a chave! A prioridade vai ficando de lado. A prioridade era o estilingue. Do borracheiro. Por fim, o moço tinha dado a ideia de tirar o sensor e tal, não precisou da chave. Mas olha se a gente dependesse dele. E você chegou a tempo? Como é que foi? Eu tô entendendo que era o sensor, não tava vazando. Tava vazando, o pneu tava furado. Ai, eu não sei falar o que aconteceu. Olha, mas o importante é que ela conseguiu chegar, fez e ainda voltou com estilingue. Essa parte maravilhosa. Mas assim, a gente chegou a tempo, tipo, meia hora antes, então era o tempo de se trocar. A passagem de som foi, né? Rápida. E ainda bem que lá é normal ser de noite, é normal ter um atrasinho. Sempre em casamento temos atrasinhos, né? Às vezes a noiva que atrasa salva. Aí até que deu uma salvada ali, porque a gente conseguiu passar o som. E eu lembro que a gente levou uma cagada da dona do local lá, porque a gente chegou na primeira sala pra colocar as coisas e se trocar rapidamente. E ela me chega no meio dos meninos, tudo sem camisas, trocando assim. E ela, vocês não podem se trocar aqui. Mas você não sabe o que aconteceu. Aí eu falei, moça. Pode ou não pode? Moça, agora,
Poxa, agora não. Hoje não, agora não. Eu lembro que, sabe, isolamos ali aquela situação. E deu tudo certo. Que Nossa, bom. foi muito lindo. Tá vendo, Mas gente? olha aí. As coisas acontecem, né? DJ Freeway, sempre dou risada quando me lembro. A pessoa já tá rindo, eu nem perguntei. Não, tô rindo dela, viu? Não, é que a gente sempre... É que assim, a gente é super bem-humorado, né? A gente gosta da risada. Sim, claro. Eu gosto, a gente é muito alegre. Eu acho que eu sou alegre. E teve uma explosão que não é igual hoje de festas de 15 anos. Vocês lembram que teve uma explosão, que eu lembro que eu falava que o carro-chefe teve uma época que era 15 anos, uma hora de casamento, mas teve uma época que era muito 15 anos que a gente fazia. Aquelas festas enormes, aquelas festas grandes, elas tinham com muito mais frequência, né? Uhum. Eu não sei, talvez você também possa dizer, mas hoje eu acho que deu uma equilibrada. Aí chegou o casamento, outros tipos de evento, as festas já são diferentes. Talvez às vezes ficou caro, né? Eu não sei, mas enfim. O mercado muda, né? O mercado muda, mas diminuiu um pouco essa frequência, assim, de tantas festas que tem. Até acho que a moda, talvez a meninada uma hora quer viajar, uma hora é Disney, uma hora é NR, uma hora... Né? Mas enfim, aí por que eu tô falando isso? Aí eu vinha de vários eventos, assim, sempre de 15 anos, tá bom. E eu tava fazendo debutante, e aí eu gosto de falar, né? Na minha festa, eu sempre, assim, não programa de rádio, mas eu vou agora... vai lá, Marcela, e agora vamos chamar a Marcela, e essa música, olha, você dá aquela evidenciada pra aniversariante, né? Aí foi super legal, fiz. Aí teve a hora que ela entrou e eu, Marcela, na pista, uma salva de palmas. E a galera correspondendo super bem, mas foi linda a festa. Teve uma na sexta e uma no sábado. Essa era do sábado. E a festa foi maravilhosa, correu tudo bem e tal. Daí, no final da festa, a gente, né, deu pista, tudo. A gente chega pros pais e pergunta, foi bem, tudo, o que você achou e tal. Aí ele virou e falou, nossa, cara, essa festa foi maravilhosa. Você foi muito bem. Mas a minha filha chama Renata. Eu queria saber quem é a Marcela. Mas, gente, por que ninguém te avisou no durante? Então, é isso que eu me pergunto até hoje. Ele falou, olha, cara, sua festa foi incrível, mas a minha filha chama Júlia. Não acredito. E eu falei o nome da menina da sexta. Porque eu acho que eu tava, como eu falei, E tava na época, e essa época dessa explosão, porque eu não tinha tanto, não vai pensando que essa história de cerimonial, ela veio agora. Eu sou antes de cerimonial, viu? Quem às vezes organizava, né? A festa era o mãe, o salão, muito salão, o médico. Às vezes eu tava ali, por exemplo, no Sansara, ou então no Maison, Cassinho, é isso, pá, meia-noite, e a gente meio que ia, não tinha um roteiro, e eu acho que eu vim. Eu não sei, fiquei com o nome na cabeça, rolou, e ela desceu, dançou a valsa, tá tudo gravado. Ela foi, tá tudo certo. Aliás, um parabéns pra Júlia, né, Júlia? Parabéns. Essa Jus, né? Gente, eu só sei que depois disso, aí eu agora fico decorando, nunca mais. Muito eu sei bom. que isso aí é engraçado, mas eu fico agora. Eu acho Marca, né? Não, eu olho na frente, o papel tá gigante, né? O nome. Mas eu acho que eles vão... já deve ter passado por isso, eles também. A gente já tem um número grande de eventos que a gente atendeu e que hoje a gente olha e fala, eu conto na mão essas coisas, né? A abelha, foram muito poucos. Eu tô beirando aí 1000 casamentos, né? Então foram muito poucos e todos resolvidos, graças a Deus, né, Cássio? Quantos eventos você fez? Quantos 15 anos você fez, né? Só trocou de A história que você tá Mais aconteceu, marca, né? infelizmente, Mais marca, Bem né? no começo, E não teve grandes, né? Consequências. Porque falou pra mim lá na hora. Exatamente, gente. Alguém dá um toque nele. Não, mas posso te deixar mais tranquilo? A minha vez que eu errei foi quando a gente faz o início da festa ali e aí a gente chama o casal pra entrar na festa. Mas você pensa que agora eu não fico encanado? E foi exatamente isso. Eu tinha um casamento na sexta e no sábado. Então foi no sábado. Aí eu repeti o nome do noivo da sexta. Do anterior.
E eu falei assim, vamos receber Thaís e Thiago. Sabe, um Thiago, assim. Aí os convidados olharam assim pra mim. Felipe, Thaís e Felipe. Não, então tipo assim, Olha, eu sou bem melancólica, então ali eu poderia ter acabado, assim, né? Me acabar, porque quero tudo certinho, né? Mas ele foi tão gente boa, o casal, assim, nossa, já me chamaram de João, de Rafael, mas nunca de Thiago. Ele veio brincando. O nome levou como tem que ser, né, gente? Eu não esqueço isso aí pra nunca. gente é terrível. É terrível, a gente fica frustrado. Vamos correr um pouquinho aqui no nosso Vai lá, programa, vamos lá. gente, que já estamos aqui perto do fim. Não dá nem. Adriana, o que você diria para alguém que pensa em começar no seu ramo? Pode falar palavrão? Pode. Mais ou menos. Eu tenho uma frase que é a seguinte, né? Seja foda, porque de nota 7 tá cheio. Ótimo, né? maravilhoso. Então, principalmente no doce ou qualquer coisa, se você tem que fazer muito bem. Né? Não adianta você falar, vou fazer um docinho, né? Por que não? Porque repercute. Então, quando você faz um produto bom, entrega um bom produto, busca uma especialização, você vai atender com excelência. Porque eu falo, não tem segunda chance no evento. Não tem, vale a pena ver de novo. Não. E qual você considera a maior ou as maiores dificuldades no seu ramo? Na minha parte é entender o tempo de produção. Né? Então, fazer todo o shelf life, que é saber quanto tempo seu doce dura, com quantos dias ele começa a cristalizar, para você poder fazer esse retroativo de se organizar. Que dia você começa, com segurança, para você estar naquela hora montando a festa. Quanto tempo eu levo para bolhar esses doces? Isso cada um dos seus 30 e poucos que deste momento, fora os que você já tem Quanto mais. tempo eu levo para dar laço em bem casado? Quando eu comecei com o evento, eu olhava, os doces estão prontos. Não, mas eu tenho que pôr nas forminhas. Não é só fazer. É artesanal. Então, assim, o bem casado tá pronto. Tá, mas eu tenho que pôr o papel, eu tenho que dar um laço. Então, tudo isso tem que ser contabilizado. Porque não adianta eu chegar na festa com o papel, laço, né? Isso nunca foi dito aqui. Exatamente. E é fundamental. Fundamental. Porque você corre o risco de atrasar um evento. Exato. De atrasar se você não fizer essa conta. Então, E esse tempo é custo, né? As pessoas têm que perceber isso, porque é diferente você jogar na forminha. eu brinco que teve um ano que eu fiz 160 casamentos no ano. E eu calculava quanto tempo eu ia dormir da sexta para o sábado. De acordo, eu vinha e falava assim, eu tenho isso para fazer, é tanto tempo. Isso. Tá, dá para mim dormir umas 2 horinhas. Não dá. Que loucura. Porque eu não tenho margem de... Eu não tenho 2 para mais, 2 para menos, né? Eu tenho que entregar. E os fotógrafos fazem fotos antes, né? Então, não é uma coisa mais desagradável você estar no evento montando, com o convidado chegando, com a noiva casando ali e você montando. Então, tem que... Eu acho que assim, é atender com excelência o mercado. E ser minuciosa, né? Achei maravilhoso. Arrasou. Julie, e você? O que você diria para alguém que pensa em começar como cantora na música para eventos? Então, eu acho que eu vi muitos amigos músicos entrando no mercado de casamento não entendendo a situação toda que tem, porque tem muito um antes, tem muito um cuidado. No primeiro ato de você falar, de se apresentar, ali você vende o seu projeto. Então, assim, você tem que ter... Foi um investimento muito grande na questão visual, porque as pessoas, elas compram, assim, elas entendem esse mundo artístico, esse mundo da música, ele é muito visual. Ele vem no ouvido, mas tem muita gente que não tem muita noção de ouvido. Tem gente que não entende o que é afinado, desafinado, o que é um bom inglês, o que não é, sabe? Tem gente que não. Então, assim, o visual é muito importante. Então, um investimento grande em relação a vídeo e foto, né? Um projeto, uma proposta bonita que venda ali por ela só, ela venda, ela consegue passar a sua imagem, o seu estilo, né? E assim, uma comunicação segura, uma comunicação limpa,
gostosa. Não é hehehe, kkkk no WhatsApp. Não é. Entendeu? Tem que ter uma postura. Você é um profissional. Então, não é porque você é músico que você pode falar de qualquer jeito, usar gírias. Não. Você está lidando com pessoas que são do mundo corporativo, que são formados, que são e tudo mais. Então, você tem que encarar, entender essa excelência. Você não pode ser qualquer... Você não pode lidar de forma muito informal, né? Então, tem que ter uma postura e entender que você tem todo um planejamento financeiro, né? Você tem todo um planejamento financeiro. A questão, na minha situação, por exemplo, esse nosso projeto é o ganha-pão da nossa casa. Somos em 4, um casal e 2 crianças. Então, assim, é sério. Não é você só ir lá cantar 1 horinha na cerimônia. É porque você canta faz tempo, você sabe as músicas. Aquilo que acontece no final não se compara a tudo que tem antes. A todo o cuidado que você tem que ter antes. Por vezes quem está entrando no mercado não tem essa dimensão. Acha que é só o final. Se perde antes, se perde totalmente antes. Não dá segurança para o casal, não é contrato, não é escrito, não é assinado. Isso para o casamento é super importante. Você ter bem claro ali o que você precisa, né? O que você vai entregar. E o conteúdo digital também, para as pessoas saberem que você está ativo, que você faz bem o seu trabalho, né? Enfim, que daí no final é a cereja do bolo. A cereja do bolo tá ali no final. E eu digo também que a gente comentou aqui, o casamento, o evento é um filme. É que nem você fez aqui, apertou para o play ali, o rec, né, para gravar. É um filme. Você tem que deixar o problema que está acontecendo sem os convidados e o casal ver. Eles estão vivendo um filme ali de 4, 5 horas. Então, é sem margem de erro. Eu falo que se trabalha os sentidos. Todos os sentidos. Todos os sentidos. Por exemplo, eu faço doce, eu estou trabalhando o visual, eu trabalho os aromas, eu trabalho a estética, o paladar, né? A Julie trabalha o visual, tudo isso e mais o auditivo ainda. Então, hoje em dia, trabalhar esses 5 sentidos no casamento faz toda a diferença. Que bonito, E psicológico também, né? Porque a pressão com esses doces. Exatamente. E antes de cantar, eu tô ali, eu acredito que você também, você tá colocando uma energia ali, né? Isso. Você tá colocando uma energia que a pessoa vai sentir aquela experiência. Quando é bem feito, quando é de coração, a gente sente. É tudo vibração. Sim. Isso, a vibração. Então, quando eu tô ali, eu tô cantando, eu quero que entre, sabe, no coração, que as pessoas entendam aquela história de amor que tá acontecendo ali. Então, tem uma intenção muito grande, assim. Então, para quem vai começar, não ache que você tá ali para entregar uma música. Não é um número. Não é mais notinhas um dia. musicais, não é mais um dia. Você tá entregando muito mais. E a maior dificuldade, se você pudesse dizer hoje em dia para você, qual seria? Nesse mercado de casamento, você Isso. diz, é conseguir lidar com a agenda, conseguir lidar com a família e a agenda, né? A vida pessoal. A vida pessoal, a vida ali, porque às vezes é legal a gente ter várias datas, vários eventos, mas chega uma hora que você tá exausto. É legal umas folgas, eu falo Isso, férias. Legal umas férias. Eu entendo completamente essa fala. Essa é a Nesse dificuldade, porque assim como é empreendimento, né, próprio, a gente tem que estar ali, né, um atrás do outro, tem que conseguir a verba para o mês, né, minha gente, né? Quer dizer, para o mês e planejar, né, todo ano e tal. Ser mãe, né? Ser mulher. Mãe, ser tudo. Então, a exaustão é a dificuldade. Muito bom. É igual a Adriana que não dorme. Exatamente. Não, hoje eu durmo. Hoje você dorme, Adri? Não, mas teve um ano. Que foi teve difícil. pesados, mas tá ótimo. DJ Freeway. Sim. O que você diria pra alguém? Você que desbravou aí, né? Quando tudo era mato, DJ Freeway chegou. O que você diria pra alguém que pensa em começar no ramo da música? Que ele me ajude na luta, igual ela. As duas comentaram, né? Porque a gente faz com muito carinho, né? Assim como faz o doce, a Ju, que é maravilhosa no palco. Então, ela é a Ju, o doce dela é diferente e eu sou DJ. Então, a gente faz com
com carinho, a gente prepara todo o repertório, a gente prepara a festa, a gente imagina e a gente estuda. Então, na hora que você está vendendo e está explicando isso, as pessoas comparam com valores. Eu acho que tem que comparar com valor, mas respeita, que nem o doce da Adriana é diferente do doce mais barato. Tem uma razão de ser mais barato. A Ju, com a banda, com o profissionalismo, com a experiência que ela tem. Pô, mas por que a Ju é X e o do outro é 10X e aqui é X? Então, assim, tem alguma coisa, sabe? Então, que essa luta da gente continue. Porque eu acho assim, tem mercado para todo mundo e eu respeito. Eu sempre costumo dizer, ó, você não, quem é ruim, a gente não fala mal. A gente não indica. Pronto, acho que é muito mais elegante, né? Eu não vou falar mal, nunca falo mal de ninguém, de concorrente. Então, que ele venha com uma proposta boa, nunca eu fico chateado. O melhor ou o pior, não tem problema. Porque ele não vai ser nunca eu, não vai ser nunca a Ju. Que ele seja ótimo, que ele seja excelente, que ele traga novidades, que até eu possa, pô, que legal que ele está fazendo, ele possa fazer, não tem problema. Se inspirar. Mas valorize a parte artística, valorize o seu trabalho. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Porque eu estou cansado de ver casais que vão em casa, falam que o casamento estava maravilhoso, mas que na hora da música as pessoas não tinham noção, entendeu? Então isso é muito complicado. Então, sabe, separe as coisas, a parte artística, a parte do som, sabe? Aquele, não queira ser o DJ e vender o I Love You, sabe? Você faz o letreiro, né? O que você é? Você é o cara do som ou você é o DJ? Entendeu? É isso que eu acho que é. A Adriana, ou quem tá fazendo lá por trás, tá atrás, ela não é ela. Então é isso, é ela, é a Ju que tá cantando, não é o técnico. Então é essa a minha luta, entendeu? Porque é brincadeira que a gente vê por aí, os absurdos, né? E então, agora, a luta é essa, vê? É um pouco de cada uma, só que falando de cada um da sua área, é isso? Exatamente. E as maiores dificuldades, você já falou diversas, né? Mas se você tivesse que dar uma dica de ouro para quem quer começar agora? Uma dica de ouro? Seria... Valorize o trabalho artístico. Valorize o seu trabalho artístico. Essa é a frase. Eu acho que mostre o seu valor, não é? Fazer as pessoas entenderem. Transmitindo para mim. Então, eu chego lá, você vai ser DJ, ok. Então, mostre o seu trabalho. Ou você vai querer oferecer vários produtos ou você vai fazer o seu direito? É isso. É isso que eu recomendo e eu acho que todo mundo... né? O cliente precisa, né? Exatamente. O senhor, meu marido, tem uma frase... que é assim, cachorro que tem muito dono morre de fome, né? É fato. Então, tem gente que quer fazer o doce, mas ela também quer fazer a decoração, e ela também quer fazer o cerimonial, e daí não sai nada bem feito. Não entrega nada com sucesso. Exatamente. Fica aqueles pacotes. Exatamente. Então, a gente parece que perde a importância, né? Sim. Dá a importância que precisa para esse dia. Ou aquele olhar dedicado que cada uma das entregas necessita, né? Exige. Estamos no final do nosso programa. Eu vou ter que fazer uma parte 2 com esse trio aqui, que rende tanto, gente. Passa rápido, Adriana Beck, quero te agradecer imensamente pela sua presença. Fiquei muito lisonjeado. Eu sou fã dela e de todos que estão aqui. Gratidão imensa. Obrigada pelo convite. Julie Guerreiro, continue encantando por aí, na borracharia, com estilingue, sem estilingue, todo mundo que você cruzar, que saia tão impactado quanto eu saio da sua apresentação. Gratidão, Julie. Obrigada, João. Espero cantar junto com você, né? Você celebrando e eu ali cantando. Deu tão certo. Foi tão bonitinha, né, gente? Bonitinho no sentido de muito fofo. Estaremos juntos outras vezes. Gratidão. Obrigada. DJ Freeway, meu amigo. Gratidão por ter vindo aqui. Nossa, eu tô muito feliz. E compartilhar a sua história, que pra gente é muito importante registrar quem faz a história. Muito obrigado, amigo. E eu só queria dizer que vai ser muito legal se um dia a gente se encontrar no evento. Por que não? Porque é verdade, é verdade. Ué, eu posso estar com a Ju, fazer participação com a banda, você lá na cerimônia e os doces. Daí a gente segura a Adriana um pouco lá na frente. Para estarmos todos juntos, né? Gratidão, muito obrigado. E outras pessoas tão interessantes quanto esses meus amigos de hoje passarão por esta mesa em breve. Fique de olho. Até nosso próximo programa.